Shalom Adonai, povo de Deus, queremos louvar ao nosso bom Deus nesta noite, juntos com vocês. Me vem agora à memória o Salmo 122, quando o povo estava peregrinando pelo deserto, saindo de um determinado local e indo até Jerusalém adorar e glorificar ao Senhor. Passa pelo Salmo 121, e aí ele chega no início do Salmo 122, afirmando: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse é o momento que o seu coração, que nos ouve nesta noite, deve se alegrar em Cristo Jesus. A partir desse momento, aonde nós estamos, porque estamos em Cristo, é a casa do Senhor. É um lugar santo, aonde nós estaremos juntos, adorando, louvando e exaltando o nome do nosso bom Deus. Eu sou o pastor Nilson, da Igreja Presbiteriana de Ubiratã. Esta é a Cristiane, e nós estamos juntos, mais uma vez, para adorar e glorificar o nosso bom Deus. Nesse momento eu quero que você se aquiete, que você convide a sua família, que você convide os seus amigos, para juntos, nesse momento, estarmos adorando e louvando ao nome do nosso bom Deus. Ainda que virtualmente, mas em espírito, estamos ligados na graça e no poder de Cristo Jesus. Não deixe de interagir conosco, compartilhando, também até mesmo comentando e dando glórias a Deus, diante de tudo aquilo que nós fizermos nesta noite. Eu quero convidar você então a fechar os teus olhos, aquietar o seu coração, para que juntos nós possamos louvar ao nosso bom Deus. Eu quero convidar você a orar comigo neste momento. Amado Deus, em nome de Jesus, nós nos reunimos agora espiritualmente com a Igreja de Cristo Jesus, com a Igreja do Senhor. Nós queremos agora, para a glória do teu nome, estarmos num só pensamento, num só objetivo e num só coração, adorando e exaltando ao Rei dos Reis. Olha para nós nesta noite, recebe, ó Deus, a nossa adoração. Aonde chegar esse momento de culto, possa abençoar as famílias, possa nutrir o teu povo e edificar o teu povo, para a glória do teu nome, é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Salmo 133 diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Que Deus nos abençoe, unidos no Senhor para adorar. Que o Senhor nos mostre o caminho da adoração, o caminho para que Ele possa se achegar e ser presente em nossas vidas. E nós vamos entoar esse cântico que diz: Jesus, na presença do Senhor Jesus, é que nós nos reunimos. Reunimos em oração, em um só espírito, em um só louvor. Todos nós, nos reunimos.
maravilhoso. Mas a palavra diz que ao nos achegarmos diante de Deus, nós precisamos ter um coração puro, um coração limpo, porque o pecado em Cristo, aquele que nos condena, foi agora perdoado, levado sobre ele a nossa condenação. Mas a Bíblia diz que em Cristo nós somos santos, mas também diz a Bíblia que nós estamos nesta luta da perfeição, da luta do abandono, da falha e do pecado. Então todos nós, de alguma forma, pecamos diante de Deus. Por isso as Escrituras vão dizer em Efésios, capítulo 5, para pensarmos um pouquinho, no versículo 15 e no versículo 16, o autor ele afirma dizendo: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. No versículo 16 ele diz: rebindo o tempo, porque os dias são maus. Penso que esse é um convite para você que nos ouve nesta noite, como também para nós, nos colocarmos diante de Deus, pedindo perdão, graça, que você possa reconhecer, mesmo no isolamento social. A Bíblia diz que nós somos falhos e carecemos da graça do nosso bom Deus. A nossa oração é traduzida por meio de um hino, o hino 71 do nosso novo cântico, do inário, aqueles que são mais familiarizados com a igreja presbiteriana. Esse hino fala sobre contrição e confissão. Que a sua oração possa ser justamente esta canção. Graças te damos, Senhor, por esse momento. Lava a nossa alma para nos achegarmos cada vez mais perto da graça e do trono de Cristo Jesus. Ainda nesse espírito de adoração, de aquebrantamento, nós vamos continuar adorando ao nosso bom Deus. Nós vamos cantar uma canção que fala da nossa confiança nesse tempo tão difícil, nesse tempo onde o sistema humano, político, as grandes nações estão sendo abaladas, mas Deus se faz presente em nossa vida. Ele está nos sustentando, amém? Se você pudesse dar um amém, um glória a Deus. Obrigada.
aleluia, o querer do Senhor possa se fazer em nossa vida. Para isso nós precisamos estar sempre conectados, me permita essa expressão da atualidade, em Cristo Jesus por meio do Espírito Santo. Estamos nos preparando agora para ouvirmos a palavra do nosso bom Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é única. Eu quero convidar você a cantar mais uma canção. É um hino também, o nosso inário, o novo cântico, aonde fala sobre a leitura da palavra de Deus, belas palavras de vida. Deus amado, nós temos essa confiança, Pai, que a Tua palavra, ela traz vida, pois através da Tua palavra Tu criaste todas as coisas. E, ó Deus, nessa hora, nós pedimos ao Senhor que o Senhor também traga ao Teu servo as palavras de vida eterna, as palavras, ó Deus, do Senhor, inspiradas por Ti, para falar ao nosso coração, para alimentar a nossa alma, pois Tu mesmo o chamou, Tu mesmo, ó Deus, colocou este ministério nas mãos do Teu servo. E, ó Deus, use ele como um instrumento do Senhor nas Tuas mãos para falar ao Teu povo. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Eu quero, nesse momento, convidar você a abrir comigo a palavra do nosso bom Deus, no Evangelho de Marcos, para a nossa reflexão nesta noite. O Evangelho de Marcos, capítulo 4. Uma passagem muito interessante, mas também muito oportuna para este contexto, para esta época em que nós estamos vivendo. O Evangelho de Marcos, capítulo 4, nós estaremos fazendo a leitura a partir do versículo 35 até o versículo 41. Abre a palavra do Senhor e mantenha ela aberta até o final da nossa exposição. Eu repito novamente o nosso texto, o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao versículo
41. Assim nos diz a palavra do nosso bom Deus. Eu gostaria que você acompanhasse comigo esta leitura. Diz o versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? O último verso 41. E eles, possuídos de grande temor, disseram uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero pensar com você nesta noite no tema: os ventos contrários. Eu vou repetir para você: os ventos contrários. Eu quero crer que você já deve ter ouvido falar de um filme intitulado Twister. É a ideia de torcer um tornado. Esse filme foi lançado em 1996, aonde relata a procura de alguns pesquisadores da origem dos chamados furacões. É interessante que nos Estados Unidos o furacão ele é muito comum, principalmente no período de abril a junho, quando a massa de ar quente vinda do Canadá se encontra com a massa de ar fria, ou melhor, a massa de ar fria do Canadá se encontra com a massa de ar quente que vem do Golfo do México. Ao se encontrarem, elas então se tornam naquilo que nós já presenciamos por várias vezes, num tufão. O tufão é algo que assusta a todos. Os cientistas e meteorologistas dizem que há uma categoria que vai de 1 a 5. De 1 a 5. Em torno de 130 a categoria número 1, na categoria 5 a mais de 300 quilômetros por hora. Observe então vocês que o tufão é algo que por onde passa destrói, acaba com tudo. Vocês devem lembrar que em 2005 o furacão Katrina destruiu a cidade de Nova Orleans. Acabou, inundou, destruiu. Então tufão é algo que vem e destrói, leva consigo aquilo que está pela frente. O Brasil não é muito comum em ter tufão, ou furacões, conforme se diz também. Na verdade, o que acontece no Brasil é apenas ventos fortes, que chegam em torno de 60 a 100 por hora. No entanto, não deixam também de trazer destruição, não deixam de trazer uma devastação por onde passam. Você deve lembrar também comigo, você que me ouve nesta noite, aquilo que aconteceu em 2005, no estado de Santa Catarina, até recebeu o nome de tufão ou furacão Catarina.
Ali de fato aconteceu, e segundo os estudiosos e os meteorologistas, disseram que foi um tornado, um furacão, que numa velocidade de 130 quilômetros por hora. E por onde ele passou, ele destruiu, ele acabou com a região e com a costa de Santa Catarina. Interessante que quando nós pensamos em furacão, ventos fortes, nós pensamos no texto que eu e você lemos nesta noite, quando fala que os discípulos estavam enfrentando ventos fortes, por que não dizer ventos contrários? Estavam acometidos desses ventos contrários, estava passando sobre eles. A história dos discípulos pode representar a sua que me ouve nesta noite, diante dos ventos contrários. As lições que o texto nos traz é algo para trazer a nós um conforto quando chega os ventos contrários. E os ventos contrários podem ser de qualquer natureza, de qualquer gênero. Pode ser uma enfermidade, pode ser a perda de um ente querido, talvez possa ser o que nós estamos vivendo na atualidade, o Covid-19. Ele é um vento contrário, nós não esperávamos que isso acontecesse, e aí nós agora nos sentimos com esses ventos que invadem a nossa alma. E esses ventos contrários do Covid-19 estão criando, estão abalando, estão mexendo com todos, com o coração, como sempre tenho dito, das grandes potências, dos grandes líderes, dos grandes reinos da atualidade, mas também com aqueles que aos olhos humanos são insignificantes, mexe com todos nós, são ventos contrários que chegam a todos nós. Mas a pergunta que precisamos fazer e ser respondida nesta noite, o que nos ensina os ventos contrários? O que nós podemos tirar de lições para a nossa vida? Se você olhar e estiver com a Bíblia aberta, nós vamos tirar algumas lições. Nós aprendemos num primeiro momento que os ventos contrários, eles chegam mesmo na fidelidade. Eu vou repetir, eles chegam mesmo diante da fidelidade a Deus. Se você olhar o versículo 35, Jesus os convida a passar da onde eles estavam para um outro lado. O versículo 36 então afirma que eles despediram-se da multidão que estava ali com Jesus e os discípulos, tomaram o barco, entraram com Jesus e diz ainda que alguns barcos também os seguiam. O autor relata para nós que os discípulos foram obedientes à vontade de Jesus. Eles estavam sendo fiéis à vontade de Jesus, mas isso não os isentou naquilo que nós vamos ver um pouco mais à frente, como já foi lido, de encontrar os ventos contrários, de passarem pelas intempéries e pelas lutas. Isso nos traz então uma grande lição. Você que me ouve nesta noite, você que está nos acompanhando, você há de concordar comigo que a sua fidelidade a Deus não te isenta de passar pelos ventos contrários que chegam a todos nós. Muitas vezes cremos numa teologia ou em ensinos que dizem assim: se você for fiel, se você for dizimista, se você frequentar a igreja, se você ler a Bíblia, se você orar, se você estiver em comunhão, você estará isento dos ventos contrários. Vou abrir um parênteses. Não estou dizendo que você não deva orar, que você não deva ler a Bíblia, que você não tem que ser fiel, que você não tem que frequentar a casa do Senhor. Não é isso. Você deve, fecha-se o parênteses, mas isso não te garante a isenção dos ventos contrários. Nem a você,
e nem a mim. Penso que cai por terra aquela ideia ou aquela teologia de que a igreja do Senhor Jesus não passará pela grande tribulação. Penso que o Covid-19, ele é um princípio das dores de uma grande tribulação. Mas creio que os dias ainda se tornarão ainda muito mais intensos. Mas mesmo assim a igreja não é retirada, a igreja permanece no centro dos ventos contrários. Nós não somos isentos. Observem vocês que o próprio Senhor Jesus revelou a João lá na ilha de Pátimo, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, quando ele diz assim: sede fiel. Ele vai dizendo, sede fiel, ainda que a morte chegue, precisamos ser fiéis a Deus. Precisamos nos manter na carreira em Cristo Jesus. Os ventos contrários nos ensinam que eles chegam mesmo na nossa fidelidade a Deus. Mantenha-se fiel, sirva e continue amando e servindo a esse Deus. Mas se você estiver acompanhando o raciocínio comigo, o que mais os ventos contrários nos ensinam? Eles agitam a nossa vida. Eu vou repetir. Eles agitam a nossa vida. Se você olhar agora o versículo 38, é justamente isso que ele está dizendo. Observem que o evangelista Marcos, ele está narrando de que levantou-se um grande temporal, e ele faz questão de dizer de vento. Me parece que até então não tinha chuva, pode ser que tenha vindo depois. Mas ele é enfático em dizer que levantou-se um temporal e a embarcação dos discípulos, e não só dos discípulos, mas provavelmente daqueles que estavam acompanhando em outros barcos, diz o texto que é arremessado. E essa expressão arremessar aí, ou arremessado, é a expressão do agitar-se, dizendo que as ondas deste mar estavam invadindo a embarcação, quase indo a pique. Eu quero dizer para você que os ventos contrários, seja qual for a natureza, seja qual for a sua forma, seja qual for a sua categoria, ele agita as nossas vidas. Mas para você e eu que amamos a Cristo, nós não podemos ser agitados de um lado para o outro, ainda que sejamos chacoalhados, mas não podemos perder a nossa estabilidade, ou seja, os nossos olhos não podem perder o foco, o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Os ventos contrários chegam e agitam o nosso emocional, o nosso coração. Os ventos contrários querem nos abalar, querem colocar em dúvida a nossa confiança e a nossa fé nesse Deus maravilhoso. Eu quero crer que o que nós estamos vivendo na atualidade, o coronavírus, está nos agitando de um lado para o outro, está fazendo com que muitos cristãos, muitos pastores, muitos homens, muitas mulheres, muitos jovens, muitas crianças de Deus em Cristo Jesus sejam abalados, sejam estremecidos, estão muitas vezes até na sua murmúria, nos seus questionamentos, por quê e para quê? Não, o nosso coração deve estar na estabilidade do caminho em Cristo Jesus. Isso me faz lembrar então do Salmo 46,
Ele inicia dizendo que o Senhor é o meu refúgio. E aí ele vai dizendo que ainda que a terra se estremeça, os mares se levantam, o Senhor está no meio e controlando todas as coisas. Quando chega agora no versículo 10, ele diz assim: aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Agora entenda algo que eu vou dizer ao seu coração. O aquietar-se não significa isenção de atitude. Mas que atitude você e eu precisamos ter? Pelo menos 3. Primeiro, a oração. Segundo, leitura da palavra do nosso bom Deus. Terceiro, o congregar. Estarmos unidos. Eu sei que nesse primeiro momento nós não podemos estar juntos, mas em espírito, que nem nós estamos agora cultuando a Deus, estamos em comunhão, mas num tempo bem oportuno estaremos juntos na casa do Senhor. Mas orar e ler as Escrituras, é isso que nós precisamos fazer, para que o nosso coração e a nossa alma se aquiete diante dos ventos contrários que surgem a todos nós. Mas o que mais nós aprendemos com os ventos contrários? Eles surgem de surpresa, ou melhor, eles são surpreendentes. Os ventos contrários são surpreendentes. Se você olhar comigo o versículo 38 agora, é justamente isso que ele está dizendo. Diz que Jesus estava dormindo, e o autor ainda coloca dizendo que tinha um travesseiro. Jesus estava repousando, e os discípulos agora entram em alvoroço, se inquietam ao ponto de irem chamar Jesus, acordar o Jesus e questionar e perguntar a ele: mestre, não te importas que nós pereçamos? Eles estão questionando. Eu fico imaginando esses homens experientes, conheciam aquela região, conforme se diz num contexto nosso popular, conheciam aquela região como a palma da mão. Nasceram ali, foram criados naquela região, e por serem pescadores, com certeza haviam enfrentado outras intempéries, outros ventos contrários. Mas nesse momento, a experiência deles, o conhecimento deles não serviu para nada. Era um vento contrário surpreendente. Era diferente, talvez, a forma desse vento, talvez a forma da intempéries que chegou. Eles não tinham controle, a experiência deles não valeu para nada. Isso me faz entender, então, para você que me ouve nesta noite, que a nossa experiência humana, que a gente vai adquirindo com o tempo na vida, mas também a nossa experiência cristã, que cada um de nós vamos obtendo no decorrer dos anos desta carreira cristã, não serve para nada diante de ventos contrários que são surpreendentes. Nós aprendemos talvez de uma forma, de uma maneira em determinadas situações, mas agora nos foge ao controle. Nós não conseguimos controlar a nossa experiência e a nossa vida cristã, por que não dizer a nossa espiritualidade agora não serve para nada, a não ser clamar como os discípulos: mestre, nos socorre, mestre, nós vamos perecer, se importe conosco. Tem ventos contrários que surgem na nossa vida, que a nossa experiência não nos leva a lugar nenhum. Penso eu que o que tem acontecido na atualidade é prova disso. O Covid-19 é um vento contrário que foge ao nosso controle,
foge do controle dos grandes líderes, da ciência, da saúde. Homens experientes chegam a dizer que nunca viram algo parecido. Ele é invisível e ele é silencioso, então foge do controle. A nós, como povo de Deus, o que nos resta é clamar a Deus. Pai, a nossa experiência, a nossa fé, a nossa espiritualidade não consegue vencer este vento contrário, por isso nós precisamos clamar ao Senhor. Isso me faz lembrar do Salmo 34, no versículo 6, quando o autor diz assim: clamou este aflito e o Senhor ouviu e trouxe-me e me socorreu e me livrou de todas as suas tribulações. Tem ventos contrários que nós iremos passar ainda no futuro, que fogem do nosso controle. Talvez estejamos passando por um ou por outro. Lembre-se que é necessário clamar a esse Deus maravilhoso. Mas o que mais nós podemos aprender diante dos ventos contrários? Eles mostram o cuidado de Deus. Eu repito, há ventos contrários, ou na verdade, todos os ventos contrários mostram o cuidado de Deus. Se você estiver acompanhando ainda comigo, olhem o versículo 39, quando diz que Jesus foi despertado do sono, e agora ele diz ao vento: aquieta-te. E ele diz ao mar: acalma-te. Olha que coisa fantástica. Mas o que me salta aos olhos é o que o autor, o evangelista Marcos, diz, que há um tempo do agir de Deus. No versículo anterior, que é o versículo 38, para o versículo 39, o 38 diz que Jesus está repousando. Os discípulos o acordam e ele desperta, e o 39 diz que agora ele age. Então, o tempo de Jesus despertar até o tempo dele agir, nós não sabemos quanto tempo passou. Há um intervalo do agir, talvez 1 minuto, talvez 10 minutos, talvez 1 hora, 2 horas, nós não sabemos, e isso nos traz a lição de que o tempo de agir é de Deus, amém? O tempo de agir em nosso favor, em cuidar da sua igreja, do seu povo, em alguns contextos, até mesmo de toda a sua criação, o tempo é de Deus. Não é você que me ouve, não é os grandes reis, impérios, os grandes homens que determinam o agir de Deus, mas é quando Ele quer. Agora eu preciso dizer ao seu coração que Jesus não está dormindo, não. Jesus, Ele está atento, Ele está olhando, Ele vê, porque Ele mesmo determinou cada acontecimento da história. É Ele que rege a história do seu início, no seu meio e até o seu fim. Glórias a Deus por isso. E Ele tem o tempo estabelecido por Ele mesmo para poder agir. Isto é fantástico. Foge então do nosso controle. Nós estamos vivendo agora esta intempérie, ou melhor, essa luta do Covid-19. E as nossas orações, o nosso clamor: Pai, atende, nos livra, mas Ele só vai nos livrar quando Ele assim determinar e dizer: chega, acabou. Porque Ele está muito bem acordado. A história e o tempo está nas suas mãos. Os ventos contrários mostram para você e para mim que durante este período nós temos o cuidado de Deus. Antes dos ventos contrários, no meio dos ventos contrários e após os ventos contrários, Deus está cuidando de cada um de nós. Eu gosto do Salmo 121,
citado na nossa liturgia nesta noite, quando o autor diz assim: eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Por quê? Porque Ele criou os céus, a terra, e Ele vai narrando quem é esse Deus. Ele é a nossa sombra, a nossa direita, e Ele diz algo muito interessante que me chama a atenção. Diz assim: Ele cuida dos nossos passos, dos nossos pés. Deus não dormita e nem dorme. Essa expressão dormita significa cochilar. Deus não cochila e Deus também não dorme. E ele finaliza esse salmo dizendo assim: é Ele que nos guarda, Ele guardará a nossa saída como também a nossa entrada. É Ele que cuida do seu povo. Que coisa fantástica! Diante dos ventos contrários que surgem na nossa vida, Ele vai cuidar de nós, mesmo diante desta intempérie que tem acontecido, desse vento contrário do Covid-19. Ainda que muitos dos nossos irmãos possam ser acometidos e desçam à sepultura, o Senhor estará cuidando da alma desses irmãos e os conduzindo para a eternidade. Aleluia! É Deus que cuida de nós. Mas o que mais nós aprendemos diante dos ventos contrários? Eles revelam a nossa fé. Eu vou repetir para você: eles revelam a nossa fé. Se você olhar o versículo 40, é justamente isso que está dizendo. Jesus agora olha para os discípulos e diz assim: como vocês são tímidos? Olha para eles e ainda diz assim: vocês não tendes fé? Há uma versão no Evangelho de Mateus, capítulo 8, sobre esse relato, onde Jesus diz a eles assim: vocês têm uma pequena fé. Observem vocês que o evangelista Marcos, ele narra justamente aquilo que é a natureza da fé. Os discípulos, naquele primeiro momento, diante do vento contrário que estava sobre eles, foram acometidos e revelados a natureza da fé. Jesus diz que a fé deles era pequena. Na verdade, eles nem tinham a fé suficiente para enfrentar aquela adversidade. Isso também traz a você e a mim que diante dos ventos contrários que surgem a nossa fé é revelada. Preste atenção no que vou dizer ao seu coração. Preste atenção. Se não fosse os ventos contrários que nós passamos, a nossa fé não seria revelada. O nosso coração se tornaria orgulhoso, prepotente. Nós teríamos uma autoconfiança. Mas os ventos contrários vêm e mostram que a nossa chamada espiritualidade não é nada. Os ventos contrários chegam e nos colocam no nosso lugar, mostram o quanto nós somos impotentes, o quanto nós precisamos do agir da graça de Deus em nosso favor. Os ventos contrários revelam a natureza da nossa fé. Que a nossa fé ela é pequena, ela não é tão grande e ela não é tão espiritual conforme nós possamos imaginar. E elas tratam do nosso caráter. Ela cuida do nosso caráter. Por isso, o vento contrário traz sobre nós ensinamentos da dependência desse Deus maravilhoso. Não é em vão que Tiago, capítulo 1,
O autor, ele inicia dizendo, do versículo 1 ao versículo 4, a ideia de nós sermos alegres, felizes, o passarmos pelas lutas, pelas intempéries, pelos ventos contrários, porque essas lutas vêm, essas aflições vêm para provar a nossa fé, e uma vez provada e aceita por Deus, nós recebemos então a coroa da eternidade. Deus sabe a fé que você tem no coração. Nós muitas vezes temos uma fé nos momentos de bonança, de alegria, de felicidade. Mas Deus quer mostrar aquilo que está na sua fé diante das lutas e das dificuldades. Diante das tribulações, diante dos ventos, nós precisamos então dos ventos contrários. A nossa fé é revelada. Mas eu quero dizer também para você que os ventos contrários revelam também, eles revelam a grandeza de Deus. Os ventos contrários revelam a grandeza de Deus. O versículo 41 é o que nos afirma, dizendo justamente sobre isto. O versículo 31 diz que todos, penso eu que não só os discípulos, mas todas aquelas embarcações que acompanhavam a trajetória de Jesus e os discípulos para o outro lado, diz que agora, em temor, eles dizem, em temor, eles se questionam dizendo, quem é este que agora tem autoridade sobre o vento e autoridade sobre o mar? Quem é este? Observem vocês que os discípulos estavam entendendo que era um Deus maravilhoso, era um Deus grandioso. Talvez nesse primeiro momento, devido à dureza do coração deles, eles não compreendiam que Jesus, em Deus, é o soberano, é o excelso e é o grandioso, é o Criador de todas as coisas. Quero dizer para você que me ouve nesta noite, que diante dos ventos contrários, eles revelam quem é Deus, a sua grandeza e a sua majestade. Nós estamos vivendo agora o Covid-19. É um vento contrário que nos abala, que nos inquieta. Mas é diante desse vento contrário que Deus é manifestado, a sua grandeza e o seu poder. Deixe-me dizer também algo ao seu coração. É diante desses ventos contrários que Deus vai salvar muitas pessoas. Mas é também diante desses ventos contrários que muitas pessoas ainda continuarão com o seu coração endurecido. Isso me faz lembrar do Evangelho de João, no capítulo 11, a partir da história narrada de Lázaro, quando é dito a todos nós que Lázaro recebe a ressurreição. E agora no finalzinho do capítulo 11, no versículo 45 ao 46, diz que muitos viram aquele sinal. Alguns creram em Jesus, outros mantiveram o seu coração endurecido, foram contar aos líderes daquela época o que Jesus tinha feito. É diante dos ventos contrários que Jesus, que Deus é engrandecido, é conhecido. Então não se assuste com os ventos contrários na sua vida. Não se assuste diante dos ventos contrários que o mundo está passando na atualidade. O nome de Deus será engrandecido e glorificado. Mas eu quero concluir dizendo a todos vocês, os ventos contrários. Penso eu que ficou muito bem claro a todos nós o vento contrário que chega, sejam eles individualmente, seja ele coletivamente, ou seja ele de uma forma, de uma natureza nacional, mundial, por que não dizer? Penso que ficou claro que os ventos contrários,
eles chegam mesmo diante da fidelidade, mesmo diante da tua fidelidade. Os ventos contrários chegam também e agitam a nossa vida, mas precisamos nos manter firmes em Cristo Jesus. Os ventos contrários também chegam para mostrar aquilo que é surpreendente, que foge do nosso controle. Os ventos contrários também acontecem para provar, lapidar, tirar as arestas daquilo que é a nossa fé. Mas os ventos contrários também têm o cuidado de Deus. Os ventos contrários mostram a grandeza de Deus. Eu quero deixar 3 palavras ao seu coração antes de orarmos nesta noite. A primeira palavra que eu quero deixar ao seu coração: os ventos contrários chegam a todos nós. Os ventos contrários chegam para todos nós. Todos nós passamos um dia ou uma hora pelos ventos contrários. E o Senhor Jesus adverte a sua igreja. Lá em João 16:33, no mundo tereis aflições. O segundo momento, a segunda palavra ao seu coração: os ventos contrários fortalecem a nossa fé. Os ventos contrários fortalecem a nossa fé. Gosto do salmista, do Salmo 119, versículo 71, quando o autor diz assim: foi-me bom ter passado pela aflição, porque eu aprendi a respeito do Senhor. Foi-me bom ter passado pela aflição. Então, os ventos contrários fortalecem a nossa fé. Terceira e última palavra ao seu coração: os ventos contrários mostram o cuidado de Deus. Os ventos contrários, eles mostram o cuidado de Deus. Podemos não sentir, mas Deus está cuidando de nós. Eu gosto também do texto do Salmo 124, quando o autor diz assim: se não fora o Senhor que estivera ao nosso lado, Israel que eu diga. O Senhor tem cuidado de nós e continuará até o final desta jornada. Gostei de uma frase do grande expositor, reverendo Hernandes Dias Lopes, que disse o seguinte: as tempestades não vêm para nos destruir, elas vêm para nos fortalecer. Que você saia dos ventos contrários fortalecido e não destruído. Nós vamos orar pedindo a graça do nosso bom Deus. Pai, em nome de Jesus, olha para o teu povo que nos ouve nesta noite. Olha para nós, diante deste vento contrário que o mundo está passando. Fortalece-nos, ó Deus. Nos dê a graça de suportar para a glória e honra do teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Eu quero convidar você ainda a cantarmos uma canção que vai falar justamente sobre esse momento. Nós devemos descansar nesse Deus maravilhoso.
recebendo a bênção do nosso bom Deus. Senhor, em nome de Jesus, guarda-nos, ó Deus, durante esta semana. Guarda o teu povo, fortalece a tua igreja. Olha também, ó Deus, para o nosso planeta, para o nosso mundo. Visita, Deus, aqueles que estão trabalhando na área da saúde. Dá força a eles. Visita aqueles, ó Deus, e fortalece o trabalhador, aquele que é o empresário, aquele que é o simples e que necessita da tua graça. Fortalece, Pai, em nome de Jesus. Dá sabedoria àqueles que estão à procura de um antídoto contra este Covid-19. Que nós possamos aguardar no Senhor, em nome de Jesus. Agora, igreja, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações repouse sobre cada um de vós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus os abençoe esta semana.